Bom dia a todos, meu nome é Pedro Viana Diniz, sou acadêmico de medicina da UFJF e estagiário aqui em Santiago. Fui convidado pelo pessoal do Laboratório Santana para falar para vocês um pouco sobre o HIV e a AIDS. Para a gente entender melhor, a gente tem que saber o conceito do que é HIV e o que é AIDS. HIV é o vírus que causa a imunodeficiência humana. AIDS é um conjunto de sinais e sintomas que são decorrentes da infecção pelo HIV em um paciente, geralmente em fases mais avançadas da doença. Existe, por exemplo, o paciente que tem o vírus HIV e ainda não desenvolveu a chamada AIDS, que é aquela síndrome de sinais e sintomas que caracterizam a doença. Sim, existem. Existe, por exemplo, o paciente que tem HIV e ainda não desenvolveu os sinais e sintomas da imunodeficiência. Ou seja, ele ainda não é caracterizado como um paciente que tem AIDS, mas sim um portador do HIV que ainda não tem uma imunodeficiência importante o suficiente para a gente caracterizar como AIDS. Quando o paciente tem AIDS, a gente nota que ele tem uma série de sinais e sintomas que caracterizam essa imunodeficiência. Importante saber que em ambos os estágios, só do paciente ter o vírus HIV no corpo, ele é capaz de transmitir a doença. As formas de contaminação são contato com sêmen e sangue de pessoas contaminadas. O contato com outros líquidos, como a urina do paciente, ou fezes de pacientes, ou até contato íntimo, beijos, por exemplo, que não são relações sexuais propriamente ditas, não tem risco de infecção pelo HIV, mas a relação sexual tem risco sim de infecção pelo HIV, até a relação sexual que não acaba com a ejaculação. Pode ser transmitido em relações sexuais entre homens e mulheres, também pode ser transmitido em relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. A AIDS é uma doença que teve muita estigmatização quando começou a ser estudada, lá nos anos 80. Antes, acreditava-se que era uma doença que só acometia, por exemplo, pessoas que faziam sexo com pessoas do mesmo sexo. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Pessoas que fazem sexo com pessoas de outro sexo, pessoas que compartilham seringa, por exemplo, de aplicação de drogas, isso tudo pode gerar a contaminação pelo vírus do HIV. A gente tem que tirar essa impressão de que HIV é uma doença que só atinge pessoas gays, por exemplo. Isso não é verdade. Todas as pessoas podem ser acometidas pelo vírus do HIV. Existem políticas públicas que agem nesse sentido para mudar essa estigmatização, principalmente oferecendo tratamento digno para essas pessoas. O tratamento do HIV, é importante ressaltar, ele é oferecido de graça no Brasil desde o início do século XXI, para todas as pessoas. Importante dizer, existe o sigilo médico. Caso a pessoa que tenha o vírus do HIV não queira que isso seja revelado, isso não será revelado. O sistema de saúde ele tem como obrigação manter o sigilo dos pacientes que ele atende. Então, todo paciente com HIV pode e deve receber um tratamento humanizado, de acordo com a fase da sua doença, com tratamento com especialistas e completamente sigiloso. O tratamento do HIV ele consiste principalmente em usar drogas que são antirretrovirais. Essas drogas elas têm como objetivo zerar a quantidade de HIV que circula no corpo. Assim, diminui a atividade da doença e também dificulta, e se o paciente tiver com o tratamento 100% adequado, consegue até zerar a possibilidade da pessoa com HIV transmitir o vírus. Então, é muito importante que as pessoas contaminadas pelo HIV recebam um tratamento adequado na hora do diagnóstico. A partir do diagnóstico, a pessoa vai usar o tratamento para o resto da vida. É um tratamento que vai ser usado para o resto da vida, medicações que são altamente seguras. Claro, tem seus efeitos colaterais, mas que tendem a diminuir com o tempo, e é um tratamento seguro, gratuito, oferecido pelo Sistema Único de Saúde.
Muito embora a gente tenha recebido notícias de cura do HIV, isso ainda não é a nossa realidade. O HIV é uma doença que tem tratamento. Hoje ainda não se fala em cura para o HIV. Embora existam pesquisas nesse sentido, hoje o HIV ainda não tem um tratamento definitivo que acaba de vez com a doença. Por isso o que a gente faz é controlar a doença através do tratamento antirretroviral. Quando se trata em exames de rastreamento para o HIV, é importante a gente saber que as pessoas que têm comportamento de risco, ou seja, que realizam sexo sem preservativo, têm a indicação de realizar com frequência o teste de rastreio ou screening, que a gente fala, para ver se tem tanto HIV quanto outras doenças sexualmente transmissíveis. A ampla maioria das doenças são tratáveis e controláveis. Então, além de estimular os hábitos corretos, o sistema de saúde ele também é responsável por diagnosticar precocemente e tratar os indivíduos acometidos por essas doenças. Recentemente, vieram na mídia algumas notícias de possível vacina para o HIV. Hoje, a gente sabe que isso ainda não é realidade, ainda não está disponível uma vacina para o público geral para que se vacine contra a infecção pelo HIV. Mas a minha opinião sincera é de que a gente nos próximos anos pode ver novidades na prevenção e tratamento do HIV. Talvez com uma vacina ou talvez com outras medidas. O importante a gente saber é que tudo que é feito no contexto de saúde pública é muito bem estudado. Se existe hoje uma pesquisa para a vacina do HIV, é porque é uma pesquisa que envolveu muita gente, muito conhecimento, muita tecnologia, em busca da melhora da qualidade de vida da população. As vacinas, como um todo, elas são muito benéficas para a população. A primeira vacina que o ser humano desenvolveu foi capaz de erradicar do mundo a varíola, que era uma doença seríssima. A gente tem várias vacinas no calendário nacional do Ministério da Saúde que fazem com que a gente tenha uma prevenção excelente de várias doenças infecto-contagiosas que antes assolavam o Brasil e outros países. Então, o recado que eu gostaria de deixar é, caso venhamos a ter um tratamento, este vai ser muito, mas muito bem estudado e a gente com certeza vai poder confiar quando sair algo nesse sentido, porque geralmente a ciência ela se faz por meio de passos muito claros, muito honestos. Gostaria de ressaltar essa questão da ciência em prol da melhora da qualidade de vida da população. Com certeza, as medidas de prevenção e de tratamento que a gente tem, tanto para outras doenças quanto para o HIV, hoje elas vêm sendo estudadas, é um estudo que é contínuo, ele não para, mesmo as coisas que a gente já usa, a gente continua usando e estudando, e as coisas que a gente vai usar no futuro também são muito bem estudadas. Esse é o recado final, gostaria de agradecer ao laboratório pelo convite, para poder falar um pouco de HIV para vocês. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente que estamos disponíveis. Um grande abraço.